Olá, Rondônia, muito boa noite. Sexta-feira e a gente vai encerrando essa... Que semana complicada, hein, gente? Quando a gente estava pensando que ia tudo dar certo lá dentro do Senado Federal, da Câmara dos Deputados, aí de repente mudou tudo. E aquilo que a gente estava pensando que ia ser uma reunião de amigos para discutir a Previdência Social, se transformou num balacobaco que ninguém sabe mais para que lado vai. O que aconteceu mais? Com a ideia de colocar o pacote do Moro lá no mês de fevereiro, a gente disse, agora vai andar. Essa história do pacote de segurança e da justiça, da história do Moro, vai ser muito rápido. Coisa nenhuma. Está travado lá, e aí é o seguinte, a turma do mal, que é a turma do deixa assim mesmo, do jeito que está, que é melhor para a gente, resolveu travar o Moro, resolveu travar o Bolsonaro, resolveu travar tudo, e agora quer o seguinte, quer 2 ministérios, quer que o Moro deixe o COAF para outro lado e ainda enfiaram um jabuti numa árvore. Você conhece essa história de jabuti, né? Diz que jabuti não sobe em árvore. Se está lá em cima é porque alguém colocou. E um tal de um senador chamado Eduardo Braga, daqui do Amazonas, foi lá e colocou um jabuti, dizendo que, olha a ideia, se o fiscal da Receita Federal estiver fiscalizando uma empresa ou uma pessoa e descobrir que essa pessoa está fazendo tráfico de influência, tráfico de animais, tráfico disso, tráfico daquilo, corrupção, o que quer que seja, não, só pode fazer aquilo que ele foi arrumado para fazer. Já pensou um negócio desse? O que é que eu posso falar para vocês aqui nessa sexta-feira? Existe um movimento muito grande que passa pelo legislativo, pelo executivo, pelo judiciário, pelos estados, grande parte dos estados querem isso também. E quando eu falo legislativo, não é somente legislativo lá o Congresso Nacional não, hein? Tem muita Assembleia Legislativa aí que é a mesma coisa. O negócio é, trava a bendita da Lava Jato. O Brasil que estava querendo se livrar dessas histórias, parece que vai penar mais um bocadinho. Mas Deus é grande, a gente já passou por coisa pior e esse país é riquíssimo. E apesar deles enfiarem a mão aí com bastante vontade, quando eu digo enfiar a mão, não é colocar a mão na massa não, é roubar. Apesar de tudo isso, a gente vai caminhando aí e se Deus quiser, a gente sai lá na frente. Vamos fazer nessas horas como faz a sucuri, como nos ensina a sucuri. Vai para baixo d'água, espera passar a confusão e depois sai para comer. Dito isso, eu vou falar de um caboclo que até entende bastante de sucuri. Nasceu ali nas margens do Rio Madeira e ali nas margens do Parque das Ovas, lá em Guajará-Mirim. Vilar, Pedro Vilar, um engenheiro voltado para a parte sanitária, engenheiro sanitarista, um dos poucos aqui de Rondônia. E infelizmente, a gente vai falar de uma coisa que a gente não tem, saneamento básico. E com um engenheiro que está aqui, que é da terra e que poderia ter feito muita coisa. Mas aí é o seguinte, aparece um governador que acha que sabia de muita coisa e não deixou o Pedro Vilar saber, ou fazer. Um dia eu vou terminar contando essa história aqui assim e falando de como nós perdemos o dinheiro que estava na mão do Confúcio Moura para fazer saneamento básico, para colocar água tratada, porque alguém não seguia os conselhos do Pedro Vilar. Muito boa noite, Pedro, prazer em recebê-lo aqui. Superintendente da FUNASA, quer dizer, está com tudo na mão para fazer tudo isso que eu falei aqui, né? Com certeza. Boa noite, telespectadores. Léo, primeiro agradecer o convite, poder estar participando do seu programa que é visto por todo, né, muito obrigado. O Estado, e as pessoas têm falado muito bem, né, têm elogiado o seu programa, e você como uma pessoa sensata, coerente, né, buscamos aí também estar alinhando agora com essas novas propostas do governo federal, né? Ô Pedro, você nasceu na cidade de Guajará-Mirim, foi estudar fora, você se formou em Belém, não, em Goiás. Naquela época eu saía daqui, era Goiás, Manaus, Belém ou Rio de Janeiro, né? Não tinha muitos outros caminhos. E você faz parte de um grupo de meninos que saíram daqui e voltaram prontos para somar para o Estado. Alguns fizeram um pouco mais, outros fizeram um pouco menos.
Mas, no geral, todos queriam fazer alguma coisa. Agora, a nossa classe política realmente é uma desonra para o nosso Estado, né? Na realidade, é um Estado novo, né? Vamos considerar assim, e essa transição, esse amadurecimento do Estado, a gente percebe que uma hora vai encontrar uma linha de uma organização mais séria, né? Porque nós vimos aí, sentimos nos últimos anos aí, o passado, pelo menos 10 anos atrás, a Assembleia, os presidentes têm problema, vários conflitos. Então agora o Estado vai se organizando e a população vai entendendo melhor isso para que possa trazer bons resultados. O Estado de Rondônia, dentro da região norte, hoje se desponta como um estado com melhores indicadores de produção, a parte econômica. Aqui Rondônia não tem uma SUFRAMA como teve Manaus, com o peso que teve, né, Manaus. Não teve um ACM Neto, ou um ACM como teve lá na Bahia. Não teve um Jader Barbário que teve lá no Pará. Nem o Amazonino e o Gilberto Mestinho lá no Amazonas. Então, como é um estado novo, agora os políticos vão se fortalecer, se organizar para isso. Para buscar não as boas coisas, as melhores coisas para o estado de Rondônia. Porque eu percebo isso. Rondônia tem um potencial e continua sendo um potencial muito grande para a região norte e para o Brasil. Como é que você se sente olhando Porto Velho, nossa capital, que é a 100ª pior cidade em termos de saneamento básico no Brasil? Você me dá só um minutinho, eu vou chamar Socibra, porque se a gente não tem saneamento básico, mas a gente tem coisa boa. Socibra, por exemplo. Vamos lá. O Dia das Mães está chegando e a Socibra preparou muitas novidades para você vir e escolher o presente da sua mãe. É isso mesmo, são várias opções para você presentear, como artigos decorativos. Você vai encontrar porta-retratos, quadros, luminárias e muito mais. Também tem bolsas, copos, xícaras personalizadas, necessaire, kit maquiagem e muita coisa que a sua mãe vai gostar. Aqui na Socibra também tem várias opções de embalagens para presentear. Eu tenho certeza que você vai adorar. A gente não pode deixar de falar também do Shopping da Saúde, que está com toda a linha ortopédica com 15% de desconto até o final desse mês. E lógico, vários produtos com os melhores preços da capital. A Socibra está localizada aqui na rua Rafael Vaz e Silva, com Tabajara, número 3091. E o telefone é o 3211-7700. Socibra, tudo o que você precisa em um só lugar. Não perca mais tempo e vem conferir. Pedro Vilar, um técnico, um homem que entende de planejamento, mas principalmente do planejamento nessa área, que é a área dele, que é a engenharia sanitarista, e que não deve ficar muito feliz na hora que pensa, na hora que imagina que Porto Velho é a 100ª pior cidade em termos de saneamento básico. Quando a gente fala saneamento básico, as pessoas normalmente dizem assim, esgoto, né? Não, esgoto, água tratada e saída de lixo. E tudo isso faz parte do trabalho que a FUNASA tem e que pode fazer para as prefeituras aqui do nosso estado. Agora, essa história dos 600 milhões, você teve no meio daquele planejamento, né? Ou quase que iria fazer o planejamento daquela obra, né? Na realidade, o Porto Velho, assim, a nossa capital do estado, que como eu sou de Guajará, da Pérola Mamoré, conhecida como a Pérola do Mamoré, nós ficamos, assim, extremamente tristes, Léo, pelo fato de que se teve um recurso da compensação da usina, e aí esses recursos deixaram de ser investidos. Jogaram fora, né? Perdeu. Não aconteceu, né? Então, e o Ministério do Planejamento lá, a coordenação do PAC, eles cancelaram os recursos. Então, para o saneamento aqui é só recurso oneroso, né? Quer dizer, tem que pagar. Tem que receber, investir e pagar. E pagar. Ou arranjar uma empresa. Fazer ressarcimento para devolver. Quer dizer, não é mais orçamento geral da União, né? Uhum.
Então você tem o recurso, mas depois tem que pagar pelo serviço. Hoje eu vi uma fala do Paulo Guedes, que é o nosso ministro da Fazenda, que diz o seguinte, que o BNDES chega de engordar de dar comida para gato gordo. Eu achei a frase até interessante. E ele diz o seguinte, que o BNDES não precisa dar dinheiro para fazer campeão, não. O que o BNDES tem que fazer é se debruçar, por exemplo, em saneamento básico. E ele citou especificamente saneamento básico e outros projetos, mas saneamento básico estava ali na fala dele. É possível que a gente consiga de novo alguma coisa, como foi proposto lá atrás pelo governo federal para se fazer o saneamento básico de Porto Velho? Porque também não é grande dinheiro não, né? Pode ser para nós, mas 600 milhões, 800 milhões? Hoje estamos para concluir as obras de água, abastecimento de água e esgotamento sanitário, pode estar na ordem de 1 bilhão e 500 mil, mais ou menos. Então, porque o projeto de esgoto é caro pelo fato de você trabalhar com a escavação, fazer a proteção do buraco, vamos chamar assim, onde você vai instalar a tubulação. Esse que fica caro, o movimento de terra e a proteção. Aquilo que se chama de testemunha, né? Colocar o leito leito para assentar o tubo, o cano, né? Então, sim, depende da região, às vezes é muita pedra, aí você tem que ter explosivo, então é caro, a obra de esgoto não é barata. Mas reunir assim, ó, eu acho que Rondônia tem que ter seu momento de acabar com essa luta partidária de partido A com partido B, se não se comunicarem... Ou de Zezinho com Antônio, porque de vez em quando são pessoas que brigam como se isso aqui fosse um pedaço deles, né? Isso aqui tem que juntar esforços, juntar todo mundo e ir a Brasília de braços dados e dizer, ó, nós precisamos disso, todo mundo, o governador, prefeitos, deputados, senadores, estaduais, federais, então, para que isso aconteça. Caso contrário, vai ficar assim, não, o município de Porto Velho lançou uma PMI, que é procedimento de manifestação de interesse, que é da lei da PPP. Quer dizer, está correndo pela tangente, porque eu ouvi, me parece, uma conversa com o governo do Estado. E o governo do Estado ainda não definiu, a gente não sabe, não ouviu, não leu até hoje alguma manifestação... Não foi publicizado, né? Qual é a decisão do governo do Estado sobre o saneamento. Então nós precisamos ter essa perspectiva. Porque os grandes prefeitos dos municípios, da nossa região aqui, da BR, né, de todos os municípios de Nova Mamoré, Guajará e tantos dos 52 municípios, eles aguardam uma decisão. Pelo fato de que a prestadora de serviço hoje é a empresa estadual, que é a CAERD. Mas se o governo achar que vai tomar a decisão de deixar de existir a CAERD, qual vai ser o modelo que vai ser adotado pelos municípios? E nós, como FUNASA, nós temos aí, somos municipalistas. A FUNASA é municipalista. Atua assim, tem dado certo o modelo de gestão municipal. De 60 anos atrás, Léo. Ainda, né? Ainda. A mesma coisa, a mesma forma. A mesma modelo de gestão. Por que foi isso? A Fundação Nacional de Saúde, como é uma instituição, um órgão vinculado ao Ministério da Saúde, sempre está ligado com as ações da promoção de saúde. E na época, 60 anos atrás, a Fundação CESP construiu a obra de saneamento e depois... 3 meses depois ela ia lá, estava parado porque o município não tinha condições. Aí se pensou nesse modelo do SAAI, que hoje temos aí Cacoal, Alvorada do Oeste, e Vilhena, são SAAI, né? E tem outros SAAIs andando, já formados aqui no estado. E aí se percebeu que precisava apoio de gestão. Agora, me diz uma coisa, só para me lembrar aqui, quem antecede a CAERD é uma SAE, né? Serviço de Água e Esgoto de Porto Velho. Não é isso? A CAERD foi criada no decreto de 79. Isso. Né? E aí a Fundação CESP já vinha trabalhando no Estado. Então,
tinha, por exemplo, a fundação tinha Ariquemes, Jaru, Ouro Preto, Presidente Médici, Cacoal, Pimenta Bueno, Vilhenas, Colorados, Cerejeiras, depois veio o Alvorada. Eu vou lhe pedir um minutinho, a gente vai para o intervalo, mas antes eu queria deixar aqui um recado para você que é prefeito, vice-prefeito, para você que é presidente da Câmara de Vereadores do interior. A Funasa atende 45, atende ou pode atender 45 dos 52 municípios de Rondônia. Abaixo de 50 mil, isso, pode atender. Agora é necessário que haja projeto. O dinheiro tem. A forma de arranjar o dinheiro, a Funasa sabe como é que faz. O que é necessário, ela sabe também o que é que tem que fazer. Fica esperto, a gente vai conversar um pouco mais a respeito desse assunto. Eu estou conversando aqui com Pedro Vilar, o superintendente da Funasa aqui no estado de Rondônia, e a gente tem algumas informações que são bastante interessantes para você. Vou mostrar para você esse modelo que ele acabou de falar aí já já. Vamos lá. Pedro Vilar está comigo hoje aqui. O Pedro Vilar, você tem um irmão que foi o homem que desenhou projetou a passarela ali. A passarela do espaço alternativo. Eu vou trazê-lo. Eu quero trazê-lo aqui para ele me mostrar como é que foi o desenho daquilo ali. Mas agora a gente desce para cá para a gente falar novamente a respeito de saneamento básico. Falar de saneamento básico não é somente a gente colocar cano no chão para botar água e tirar esgoto, não. Isso é saúde. Em vez da gente construir hospital, se a gente fizer saneamento básico, não precisa de tanto hospital, não. E a saúde chega para a população, digamos assim, por gravidade. Porque não tem esgoto, não tem nada, a gente vai... certeza, Léo. O que acontece? A avaliação de 120 países no mundo, o Brasil ficou em 112º. Ele caiu como queda livre. Uma vergonha, né? Em infraestrutura de saneamento. Agora, a gente sabe, como a Funasa trabalha como o saneamento como promoção de saúde, sabe que cada $1 investido, você consegue economizar $4,5 com a ação de saneamento. Já pensou o que é isso? Então você deixaria, como você falou aí, os hospitais estariam bem menos cheios para a procura de uma assistência por uma diarreia, uma infecção intestinal, outras doenças causadas pela falta do saneamento. O SUS estaria dividindo muito melhor o dinheiro que ele tem. Quer dizer, a gente estava recebendo promoção de saúde mesmo. Isso. É isso. E o saneamento, com isso, o Brasil gasta hoje, em média, R$800 milhões com essas internações. Tá louco. Esse dinheiro poderia estar investindo na infraestrutura. Pedro, você falou aí há pouco da Fundação Nacional de Saúde. Eu me lembro da FNS, quando a gente fazia aqui, quando tinha aqui os mata-mosquito, quando a gente tinha a promoção social, a promoção dos postos de puericultura. O Brasil, lá nos anos 50, 60, já tinha uma estrutura que, se a gente tivesse continuado com ela, a gente estava muito melhor. Não sei onde é que houve o caminho, onde é que nós erramos aí pelo meio do caminho, mas o certo é que hoje a gente está nessa agrura. E aí, eu falo aqui de Porto Velho, me dá uma tristeza muito grande, porque morar na pior capital, em termos de esgotamento sanitário, ainda fica gente inventando aí que... mentindo. Olha, nós temos 0,5%. 0,5% de nada. Isso é mentira, não existe essa história. O que a gente tem aqui não é saneamento básico. O que a gente tem é um tratamento de esgoto ali assim, muito mal e porcamente, que é colocado num lugar, mas é muito diferente daquilo que a gente precisa. Você tem hoje, a Funasa tem um sistema que eu gostaria de mostrar e que gostaria que você falasse a respeito dele. Eu vou deixar o filmezinho rodando aí enquanto a gente vai conversando. Bota aquele primeiro filme aí para mim, Ricardo, da Funasa. Vai jogando ele aí e a gente vai... Pronto, é contigo. Essa tecnologia, Léo, ela foi desenvolvida por nossos
amigos e companheiros da FUNASA do Pará, da Superintendência do Pará. E eles desenvolveram um sistema simplificado de tratamento de água, chamado Salto Azeia pelo mineral zeólita, que é um mineral que tem uma absorção muito grande. O Z é de zeólito. Zeólito, esse mineral. Então, esse aí ele faz o filtro. Ele tira a cor, tira as impurezas, ferro, magnésio, tudo. E aí você tem o cloro para tratar e esse filtro. Então sai uma água potável, uma água de boa qualidade. Eu acho que a gente tem aí uma amostra dela, né? Eu acho que aí na frente tem. A gente vê a diferença absurda de uma para outra. É visível, né? Então, assim, é uma tecnologia barata, num custo, está em torno de R$17.000, para você resolver problemas de diarreia nas comunidades. Isso é para pequena, até 500 pessoas, essa capacidade desse sistema. Se eu quiser fazer por bairros, vai ficar muito mais caro, né? Fica caro, aí não dá certo. Aqui para Porto Velho tem que ser solução integral. Isso. Né? E aí essas são situações para quilombolas, assentamentos, ribeirinhos, por exemplo, o Rio Madeira aqui. Indígenas, pode ser, né? Dependendo do tamanho da tribo. E Salto Azeia. Salto Azeia. Quem inventou essa história? Você falou que foram os irmãos lá do Pará, mas tem o nome da pessoa que fez esse projeto? Não. Fugiu agora, o nome dele é o... Daqui a pouco. Ele apareceu aí, de camiseta vermelha. Ele foi um dos idealizadores desse aí, com mais um engenheiro lá, esse camisa azul. Eles fizeram, testaram, e hoje está patenteado. A FUNASA tem essa patente desse Salto Azeia. Olha, esse filme, se vocês buscarem aí no YouTube, ele é um vídeo longo, ele tem 21 minutos. Mas se vocês quiserem dar uma olhada nisso, você principalmente do interior, para entender como é que funciona, é muito simples e é muito eficaz. Aliás, tudo que é simples normalmente é muito eficaz, né? E como é que é? A prefeitura só entra para fazer a base, né? A torre, que pode ser de madeira ou concreto, geralmente está se usando madeira, que nós temos muito ainda. Não é que vai tirar, mas aproveita, né? Aproveitar a madeira que já estão extraídas, né? E aí você tem, a FUNASA dá todo o complemento, reservatório, caixa d'água, tubulação, bomba, cloro, filtro, tudo. E nós montamos no estado já 9 unidades dessas. Pimenteira, lá no Cone Sul, no Rio Guaporé, tem uma unidade dessa. Diz uma coisa, aqui nas nossas comunidades ribeirinhas, a FUNASA pode fazer? Pode. Ou entra naquela história do município? Por exemplo, a gente tem aqui, deixa eu ver, São Carlos. Toda essa área pode ser feita? São Carlos, Calama, todas elas podem ter uma unidade dessa. Basta assim agora a prefeitura construir essa torre, fazer a base ali, e os técnicos da FUNASA com os técnicos da prefeitura vão lá, instalam, deixam funcionando. Quanto tempo para fazer um processo desse? Só um minutinho. Eu vou falar de Ângelos aqui, a gente está falando de limpeza, está falando de cuidados. Olha o cuidado que a Ângelos Prevê tem com relação à sua vida. Na hora que a gente está encerrando a vida, a gente precisa de muito cuidado. E a Ângelos tem esse cuidado com você e com sua família. Você faria um plano funerário? Se eu faria? Sim, eu quero proteção. Sim, inclusive eu tenho. Ângelos Prevê. Eu tenho Ângelos. Já tenho há muito tempo e ele só tem me trazido coisas boas. Faria. Claro, isso é tranquilidade, né?
Faça como eles, tenha você também Ângelos Prevê, a tranquilidade que cabe em seu bolso. Estou conversando com o Pedro Vilar, técnico eu gosto de falar o nome, é engenheiro, né? Porque quando a gente fala técnico, tem gente que fala assim, fez aquele curso à distância, coisa nenhuma. O homem saiu daqui, foi lá para Goiás, se formou, foi para Brasília, depois voltou para cá, depois foi para Brasília de novo. Enfim, tá aí. Eu não entendo como é que Rondônia não utiliza a mão de obra que tem desses meninos que saíram daqui, que foram se formar com toda a dificuldade do mundo, engenheiros, médicos. Tem alguns sim, alguns deram certo, mas outros ficaram aí assim, esqueceram, deixaram ali assim. Eu não entendo como é que a gente perde a mão de obra qualificada que nós temos, ou então o que a gente deixa aí. Gente que já está aqui a vida inteira. Exemplo, Brito do INCRA, acaba de sair do INCRA, vai se aposentar. Pelo amor de Deus, o que é que estão fazendo que não pega esse homem e bota para trabalhar pelo estado de Rondônia? Pelo amor de Deus. O que é que fazem agora com Pedro Vilar? Pedro Vilar está aqui na FUNASA, daqui a pouco vai ter que voltar lá para Brasília. Pega o Pedro Vilar e diz assim, Pedro Vilar, me dá esse projeto, toma aqui, ó. Faz o projeto daqui de Porto Velho, vamos trabalhar nisso para a gente resolver o problema de água, esgoto e de lixo. O Pedro Vilar ia precisar de quantas pessoas para preparar esse... umas 100 pessoas, não? Você trabalha com a equipe, pelo menos umas 10 a 15 pessoas. Só isso? Para que se monte toda uma estrutura, um planejamento desse projeto. E, consequentemente, depois a questão da execução da obra. Porque o projeto, infelizmente, a nossa escola de projeto ocidental, aqui na nossa região, Brasil, ela é assim, você faz projeto em 1 mês e executa em 10 anos. Quer dizer, não faz projeto. Então você tem uma dificuldade tão grande na hora de executar, porque não tem detalhes, não sabe como fazer. O projeto tem que ser bem elaborado, bem construído, definido, para quando for executar, vai ter menos problemas. O Japão, a parte oriental, eles ficam 1 ano, 2 anos num projeto e executam em 6 meses. Eu não me lembro quanto tempo demorou o projeto das 2 usinas aqui, mas demorou muito tempo. Foram estudos de sedimento, de bacia, de tudo. Eu não sei quanto tempo demorou para fazer o estudo daquela ponte aqui nossa e da outra que está saindo lá em Abunã. Mas não é uma coisa que sai assim da noite para o dia, não. Demora tempo, é necessário que você estude tudo aquilo ali para poder fazer. Agora, quando quer fazer nas coxas, aí, pelo amor de Deus. Nas coxas é até uma expressão que se usava lá na Bahia, na época do Império, né? Se fazia telha na perna das morenas, né? É por isso, saía uma de um jeito, outra do outro. É por isso que o termo nas coxas significa isso aí. Não é nada de pejorativo, é uma realidade histórica. No domingo agora, hoje é sexta-feira, você tem sexta, sábado e o próprio domingo para você ganhar aquilo que quando você ajuda a pai, faz. Eu estou falando dos prêmios que Tá aí no ponto? Que o nosso Rondon Cap vai passar aí para você. Joga aí para mim na tela, por favor. A melhor mãe do mundo merece o melhor presente de todos os tempos. E o Rondon Cap pode te ajudar nessa missão. Domingo tem edição especial do Dia das Mães com chance dupla. E agora, com o 5º prêmio. Um Mob no primeiro, um Quid no segundo, um Gol no terceiro, um Onix no quarto e no 5º prêmio, uma BMW 320i 0 km e mais 8 mil no bateu na trave. E os giros da sorte. Rondon Cap. Contribua com as APAES e participe do sorteio. Estamos de volta, eu estou conversando com Pedro Vilar, superintendente da FUNASA. Pedro, você acompanha, estando à frente da FUNASA ou não, você acompanha a vida inteira da FUNASA aqui. A FUNASA que já tratou aqui de saúde indígena, hoje já está diferenciado, separou, né? A saúde indígena é tratada pelos DIESE, pelo Ministério da Saúde. Ministério da Saúde. Mas você acompanha tudo isso desde aquela época. O investimento da FUNASA aqui é grande, né?
É muito grande. Funasa, só assim, nesses últimos anos, desses 10 anos, nos últimos 10 anos, a Funasa já investiu em Rondônia na área de saneamento, água, esgoto e resíduo sólido, melhoria sanitária, mais de 220 milhões. Recurso esse que é canalizado via município para o município apresentar o projeto, licitar, executar a obra e a Funasa acompanha esse convênio. Então, por exemplo, nós temos aí 9 projetos de esgotamento sanitário sendo já concluídos. Agora. Cerejeiras, o prefeito Ayrton lá na frente, ele arregaçou as mangas, concluiu. Espigão do Oeste, prefeito, né, e Valtinho, o vice, também conseguiram concluir. Nós temos Presidente Médici, está concluído, está funcionando. Temos Cacaulândia, um sistema excelente, o prefeito Edir também está funcionando. Então, se houver projeto e vontade política, sai, né? Sai. E é isso que nós estamos falando, Léo. É preciso juntar as forças e dizer assim, nós temos uma estimativa para você fazer 100% de água e esgoto para os municípios até 45 mil habitantes, até os 45 municípios até 50 mil habitantes, hoje a gente precisaria aí uma faixa de 400 a 500 milhões de reais. Uhum. Não é um dinheiro absurdo. Não. Mas você estaria dotando todos esses 45 municípios de água e esgoto. E isso não é dinheiro que vai sair da prefeitura, né? Não, é dinheiro federal, né? Do Orçamento Geral da União. Quer dizer, não dá para entender por que não fazer. Olha, eu estou vendo aí, isso aqui é um filme de uma comunidade lá no Pará, né? Isso. Saltazer Isso sendo está colocado. montando a unidade Saltazer, tá vendo? A tubulação, o reservatório, a caixa d'água já subido, ao filtro, né? Esse azul. Então, quem monta isso aí é com o apoio do técnico da Funasa, mas é a própria comunidade que até para ajudar da manutenção depois, tem que né? depois ela continuar, né? Então você vê, bebendo água desse rio, que é igual o nosso Rio Madeira, com uma turbidez alta, né? E de repente vai beber uma água potável, uma água tratada. Isso faz uma diferença na vida tão grande. E nós queremos lembrar que eu estou até lembrando agora, Léo. Eu acho que agora a gente vai ver aquela... Tá certo. Agora a gente vai ter aí a oportunidade de ver a diferença de uma água com turbidez alta e depois com... mais na frente, que agora né? Está coletando água para fazer análise bacteriológica e físico-química. Certo. Aí depois tem a ver análise. Aí está fazendo as análises. E os pequenos laboratórios ficam lá também, né? Implantou o Saltazer, eles levam até uma mala, né? E outra coisa, nós aqui da superintendência temos uma unidade móvel, um laboratório móvel de controle de qualidade de água. E nós estamos fazendo parceria com o Ministério Público, com a Agência de Regulação, a Gero, com a Gevisa daqui, né? Isso. Então estamos fazendo parceria com essa unidade de tratamento de água, que é a nossa unidade móvel. E aí ele está preenchendo o de cloro, e o primeiro é sulfato e o segundo é cloro. Quer dizer, basicamente... É um tratamento simplificado. Igual uma estação de tratamento de água, que vai ser essa aí, Evilásio. Olha lá, gente. Essa é a mesma água do rio que você viu ali. Aquela que a gente estava pegando ali, marrom, e está aí a água tratada já agora. E essa ele tirou a primeira água, como diz assim, ainda está... Olha lá a diferença. Pronto, foi essa daí que eu queria. Água bruta e essa daí. Aí. E a população fica tão feliz. Claro. E é esse o propósito da existência de uma instituição ou de uma política pública. É que a população tenha acesso, ela possa usufruir, ser beneficiada. Olha lá o kit de ver o cloro, o pH, né? Você vê a população se envolvendo. Isso é importante também, a população tem que se envolver.
ela não pode achar que só o gestor municipal, estadual, ficaria com a responsabilidade, única responsabilidade de fazer, né? Eu vou mostrar uma coisa aqui para vocês, vamos pedir ao padre, não, quem é que está aqui agora comigo? Isso. Vem cá, Juninho, mostra aqui para mim. Isso é o seguinte, de vez em quando a gente fala que aqui em Porto Velho a gente está literalmente bebendo, como é que se fala? Suco de ameba. Suco de ameba. Olha só para isso. Pega aqui para mim essa foto, Juninho. São 4 fotos. Isso aqui é o tal do Poço Amazônico. É o poço. Aí são as fossas, né? As casinhas, como chamamos, né? Quer dizer, isso você tem aqui em Porto Velho, na área mais periférica. Ainda existe Ainda isso? Existe. E isso aqui é o seguinte, às vezes você tem... Obrigado, Juninho. Às vezes você tem isso aqui, a casinha, e praticamente do lado, ali pertinho, você tem o Poço Amazônico. Ou seja, é suco de ameba mesmo que a gente está bebendo. Quando a gente estava, inicialmente, se falava assim, tinha que ter um espaço de 10 metros. Hoje se pede 15. Já vai ser 30 metros, porque a água que sai é água subterrânea, né? Se tua fossa está aqui, o poço aqui, a fossa em cima, o poço mais embaixo, você vai ter a contaminação dos micro-organismos patogênicos. Aí você tira a água aqui limpinha, mas quando toma, aí daqui um pouco está com diarreia, dor de cabeça, né, passando mal, porque não sabe, mas é isso aí. O vizinho, que você falou, de muro, o vizinho faz a fossa no fundo e o outro vizinho faz o poço do lado. Para ele está separado, tem um muro, né? Tem um muro. Mas não sabe que é uma água subterrânea, uma água que passa por baixo. E aí compromete. E é essa a questão que a gente tem que considerar. Né? Alertar sempre. A população se preocupe com isso. Veja se o vizinho fez a fossa na frente ou atrás, se faça seu poço distante. Tudo isso tem que ser comunicado. Né? Na sua visão de técnico, de engenheiro, de homem que entende do assunto, qual seria o caminho para a gente resolver o problema da CAERD com relação ao esgotamento sanitário e água tratada? Antes, eu quero falar de um parceiro nosso aqui, Hondoquímica, que cuida muito bem da nossa saúde. Porque você sabe, quando você limpa a sua casa, quando você mantém o asseio dentro da sua casa, está promovendo saúde também, não é? Vamos lá. Hondoquímica é o seu supermercado da limpeza, onde você encontra de tudo com os melhores preços da capital. Tem desinfetante, detergente automotivo e também utensílios de limpeza em geral. Às sextas você encontra toda a loja com até 15% de desconto à vista ou nos cartões. E aos sábados tem um delicioso café da manhã para você, cliente. Hondoquímica está localizado na Avenida Amazonas 7708, bairro Tiradentes. E o telefone é o 999-610719 ou 3533-8261. Hondoquímica, vem conferir. Quanto, ou melhor, qual seria a solução para a CAERD? Porque a CAERD é que tem que fazer o esgotamento sanitário e o tratamento de água. Qual seria o caminho para a gente resolver isso? Vou deixar, por enquanto, o lixo fora da história. Eu acho que a empresa, a CAERD, tem muitos técnicos bons, profissionais com peso relevante, que têm contribuído também com o Estado. Agora, a CAERD passou por vários problemas de gestão e, com isso, a empresa foi ficando meio que sucateada. E o que precisa é recuperar. A CAERD tem jeito ainda. Não, tem uma dívida de 1 bilhão, que, segundo as informações, deve a Eletronorte, deve mais não sei o que dá uma soma de 1 bilhão de reais. Mas tem... o que eu sempre conversava é o seguinte: o Estado tem que estar presente em todos os momentos nessa área. Mesmo que os municípios criem o seu sistema
Autônomos. Suas autarquias municipais ou departamentos municipais, mas o Estado tem que dar um suporte. O Estado não pode ficar isento desse processo. E eu vejo que a CAERD, ela hoje luta muito para continuar sobrevivendo. Me parece, segundo algumas informações, o faturamento da CAERD é 10 milhões por mês. Mas tem a dívida com pagamentos dos servidores, houve uma redução do percentual que estava já a folha com a gestão passada, me parece que chegava a 80% do faturamento. Então você praticamente arrecadava para pagar pessoal. Não dava para pagar o imposto. Não dava para pagar o imposto. E muitos gestores ainda estão junto ao TCE, algum outro, porque não pagaram as previdências e etc. e tal. Então, assim, a CAERD há um caminho que é possível de se resolver. Agora, tem que buscar parceria com os municípios. O que eu tenho falado demais, Léo, é que presidente da CAERD, diretoria da CAERD, vá aos municípios, converse com os municípios, fale com o município, não fique preocupado em cobrar conta, como foi a gestão passada, ficou cobrando conta, colocou os municípios em precatório, em juízo, quer dizer, acabou de vez, o município devendo aí 200 milhões, 200 mil, 500 mil, 1 milhão. Era para fazer uma coisa, fez o pior, né? Ele tinha que ter chamado o município e dizer, nós estamos com esse aqui, vamos fazer um ajuste. Né? Agora, é preciso ter uma boa avaliação, porque se a CAERD perder Porto Velho, ela vai sentir muito peso. E Ji-Paraná, logo na sequência, deve acontecer. Quando concluir a obra do PAC, a obra de esgoto e de água lá, concluir toda, também deverá a ideia de sair da empresa. Então, são tendências que têm que ser analisadas. E aí, a diretoria, o planejamento da empresa tem que perceber e já olhar para todos os lados quais são os vetores que vão acontecer, né? O diabo é que o planejamento que nós temos aqui em Rondônia, de uma forma geral, é exatamente esse que você acabou de falar aí da CAERD. Ninguém faz planejamento. Cada um que chega dá uma olhada e diz assim, dessa vez eu vou resolver dessa forma. Vai. Diogo Portugal tá chegando aí, né? Você vai? Eu vou. Fala galera, eu sou o Diogo Portugal e vou estar aí na sua cidade. Peraí, quem é você? Você não sabe quem é Diogo Portugal, cara? Esse cara é um pobre coitado. Diogo Portugal é um dos precursores do stand-up comedy no Brasil, certo? É? Sabia não? Sim, agora que você já sabe do que se trata, cara, aqui vai o convite. Sim, esse convite é direcionado, certo? Ele é único, somente para você, feito com carinho, com amor, com dedicação. O São Jorge realmente não é um santo da Igreja Católica, mas ele também é um santo da Umbanda. Que na Umbanda dele é chamado de Ogum. Sabe por quê, né? Diz que ele matou o dragão e já perguntou, e aí, tem mais algum? Pelo menos é o que a mãe dele diz. Esse é o nível das piadas que vocês pagaram por ele. Olha, nós estamos conversando hoje aqui com Pedro Vilar e nós estamos falando a respeito de algo que preocupa bastante. Quando é que nós vamos ter a visão para resolver o problema de saneamento básico de Rondônia? Não estou falando só de Porto Velho, não. É o seguinte, nós não temos coleta de lixo, a coleta de lixo que nós temos deveria ser de um jeito ou de outro, nós pagamos por isso. Nós temos uma CAERD que recebe possivelmente 25% daquilo que poderia receber, quer dizer, um serviço de qualidade ruim e que não consegue ir para frente. Soluções existem. Eu estou falando aqui de Funasa, que é algo que se resolve aqui para os pequenos municípios abaixo de 50 mil. Ou seja, são 45 municípios. Onde é que já tem pronto, desses 45, quantos prontos já tem aí o sistema, Pedro? Pronto, atuando quase todos eles. Alvorada foi o SAI, que na época eu estava aqui até, nós ajudamos a montar. Isso.
essa autarquia municipal. Cacoal foi da fundação, né? Você tem Vilhena, que precisa fazer uma reflexão, fazer um planejamento para não, né, passou por momentos delicados, mas está lá, está dando certo. Nós temos Alta Floresta, que é um SAAI também, uma unidade SAAI. Então, são unidades que dão certo. Os menores municípios, são 5 municípios aqui no estado, a população abaixo de 5 mil habitantes. A soma da população desses 5 mil habitantes dá quase 12 mil habitantes. Então, você vê o investimento ali, seria muito pouco. Itapuã do Oeste já tem, não? Itapuã tem o SAAI lá, mas está precisando fazer um grande trabalho. Eu falei com o prefeito agora, ele esteve essa semana conosco, falei para ele poderia ajudar mais. Falei, vamos ajudar porque é um município que fez a sua estrutura, quer dizer, a FUNASA montou a sua primeira estrutura, agora precisa complementar essa estrutura. Léo, a FUNASA, nós entregamos em 2017, julho de 2017, nós entregamos 18 projetos, sendo 15 de esgoto e 3 de água para os municípios. Um montante de obra desses projetos em torno de 200 milhões. Então, você vê que hoje os municípios têm projeto para apresentar, quando for chamamento, ou seja a FUNASA, ou seja o Ministério do Desenvolvimento Regional, ou que vai voltar ao Ministério da Cidade, Ministério da Integração, Ministério, onde tiver recurso, hoje o município tem um projeto que possa viabilizar. Queria lembrar aqui aos prefeitos, nós temos um ministro que é daqui, é o ministro Canuto, sobrinho do nosso Canuto, do nosso Canutão aqui, que está lá parece que vai mudar, mas ele vai continuar ministro do Desenvolvimento Regional. Pode ser que mude o nome aí, mas ele continua lá à frente. Já pensou o que é que a gente tem um ministro que pode ajudar num caso como esse? Quer dizer, a gente tem um ministro, a gente tem a FUNASA, falta projeto, falta vontade política. Então não fica naquela história de que, olha, não conseguimos fazer porque não deu. Eu vou lhe pedir um minutinho, vou falar de Hotel Caramuru, volto aqui para a gente ainda conversar mais um pouquinho nesse último bloco em que a gente está tentando passar para você, prefeito, presidente de Câmara, vice-prefeito, pessoas interessadas aí na cidade para resolver o problema. O problema de Porto Velho não tem muito jeito não. Aqui vai ter que vir dinheiro de fora, PPI, e a gente fazer alguma coisa. Mas para vocês aí é possível sim. E é fácil resolver. Vamos lá, Caramuru. Ao precisar se hospedar na capital rondoniense, não pense duas vezes. Venha primeiro no Caramuru Hotel, onde você se hospeda com conforto e qualidade. Aqui é servido todos os dias um delicioso café da manhã, que já está incluso na sua diária. Eles estão com 10% de desconto nos quartos individuais ou duplo casal. Lembrando que todos os quartos possuem centrais de ar, televisão e frigobar. O Caramuru Hotel também possui estacionamento próprio, que dá mais segurança para você e para o seu veículo. Gostou, né? Então venha conferir. O Caramuru Hotel está localizado na Avenida Jorge Teixeira, 1665, entre Pinheiro Machado e Quintino Bocaiúva. Telefone para mais informações é o 3221-6448 ou o WhatsApp, o 99329-6563. Se hospede com conforto e qualidade no Caramuru Hotel. Pedro, a gente está falando a respeito do pessoal da FUNASA, diz que gosta aí desse Caramuru Hotel, né? O pessoal quando vem para cá vai para lá. Sempre está lá, né? Marília, obrigado pela parceria de sempre. Ô Pedro, a gente faltou nós falarmos aqui a respeito do plano dos municípios. Saneamento. A lei de saneamento trouxe a questão da preocupação do planejamento. E o planejamento, Léo, ele é indelegável. Só o município pode fazer o plano municipal de saneamento. O Estado, só o Estado pode fazer. Então, assim, nós, a FUNASA, tem colaborado com 14 convênios, já concluímos
13, faltando só o presidente Médici. E agora, sobre o plano, e agora fizemos um TED com o IFRA, o Instituto Federal de Rondônia, para concluir todos, dar 100% dos municípios abaixo de 50 mil. Os 45 municípios vão ter seu plano municipal de saneamento. Isso é recurso da FUNASA. E a FUNASA já investiu no Brasil mais de 150 milhões de reais para plano. Tem quase 1.540 municípios que a FUNASA investiu ao longo desse período. Agora, os municípios abaixo de 50 mil habitantes, sabe quanto é? 90% dos municípios brasileiros. 5.645? Vai precisar de muito dinheiro, 700 milhões aí, mas a FUNASA está aí para colaborar, Léo. Obrigado, Pedro. Foi uma honra recebê-lo aqui. Meus amigos lá de Guajará-Mirim, principalmente Paulinho Saldanha. Obrigado por emprestar esse homem aqui pra gente, hein? Obrigado, Léo, também. Obrigado por dar essa oportunidade de falar um pouco das nossas anseios, das nossas preocupações aqui no estado quanto a essa área, que a gente é apaixonado, Léo. É verdade. Aí, dá pra ver. Continua apaixonado. Vamos aí até não sei quando. E isso é saúde. Bem, sexta-feira. Segunda-feira a gente está aqui para mais programa Léo Ladia. Eu desejo a todos boa noite, bom sono, bons sonhos. Fiquem com Deus. Tchau, tchau. Juízo, hein, gente? Saúde.